Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Para quem porventura seja novo aqui no canal, Uma Vez é o nome que eu dou a essa lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais, de preferência que tenham resultado em algum litígio e que nos permitam aprender um pouco mais sobre o direito brasileiro e o modo como ele é aplicado nas decisões judiciais. Existem, obviamente, alguns temas de minha predileção e hoje eu volto a um deles, que é a liberdade de expressão. Dessa vez, para explicar aquele conflito entre a deputada, que agora é candidata a vice-presidente na chapa do Haddad, Manuela Dávila, e o Joselito Miller, que na verdade não é bem uma pessoa. Joselito Miller é um repórter fictício que dá aquelas chamadas notícias falsas. Notícias falsas aqui não no sentido de desinformação, notícias de humor, tal como o site Sensacionalista, tal como já foi feito na época da minha infância, eu me lembro, pelo pessoal do Caceta e Planeta. Então nesse vídeo nós vamos tratar de uma tentativa de, por via judicial, cercear este tipo de notícia, cujo objetivo é produzir humor. Espero que vocês possam me acompanhar até o final do vídeo e, na medida do interesse de vocês, espero também que se manifestem colocando a sua opinião nos comentários. Então é isso, amigos, vamos juntos. Era uma vez a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que em 2015, por volta da época do Carnaval, fez uma viagem com sua família a Nova York, cidade de Nova York, nos Estados Unidos, lugar em que, dentre outras atividades, parece ter comprado um enxoval de seu bebê, uma criança que posteriormente nasceu, toda saudável, bonitinha, etc. Em razão desta viagem, houve quem questionasse, como é comum numa certa lógica de pensamento, as contradições dela estar em Nova York, sendo que ela defende o comunismo. É aquele argumento segundo o qual os comunistas gostam muito de comunismo, mas para os outros, porque na primeira oportunidade estão se aproveitando das benesses do capitalismo. Há quem considere esse argumento válido, há quem não considere. Para o que nós estamos tratando aqui é irrelevante. O fato é que ela foi questionada nesses termos. E dentre os questionamentos que ela recebeu, aí já vamos dizer que não é um questionamento assim tão direto, mas uma ironia em relação à atitude dela, houve uma notícia publicada pelo site do Joselito Miller, que, para quem não sabe, é justamente uma página que faz notícias falsas. Aí um parênteses. Hoje fala-se muito de fake news, notícias falsas, mas o problema não é uma notícia ser falsa. Notícia falsa em termos humorísticos é o que o sensacionalista faz, é o que o site do Joselito Miller faz, é o que o pessoal do Caceta e Planeta fazia na época em que eu ainda era criança. Você tinha Caceta Popular e Planeta Diário. E em seguida as ações movidas contra esses sites, contra essas pessoas que produzem esse material, o judiciário tem entendido que não há problema em fazer esse tipo de notícia, humor em forma de notícia. O problema seria a desinformação. Dito isso, Joselito Miller é um site que produz notícias desta natureza. Inclusive, a figura de Joselito Miller é uma figura fictícia. Não existe o Joselito Miller. Antes de avançar, mais um ponto aqui para desenvolvermos. A Constituição fala que a liberdade de expressão é garantida, vedado o anonimato. Alguém talvez questione, então não pode colocar um nome lá, Joselito Miller, de alguém que não exista. Sim, pode. Não há problema nenhum na criação de um personagem, um pseudônimo, como é o caso do canal do Otário, como é o caso, ou era o caso, do Spider Consense. Não tem problema nenhum nisso. O problema é que isso seja eventualmente utilizado para que a pessoa não responda por seus eventuais atos ilícitos praticados. E não é o caso.
quiser encontrar Joselito Miller, consegue. Quiser encontrar Canal do Otário, consegue. Quiser encontrar quem quer que seja desses aí e que possa ser encontrado, então não há problema nenhum. Voltemos ao raciocínio. Então o canal do Joselito Miller, o site do Joselito Miller publicou uma notícia ironizando a presença da Manuela Dávila em Nova York, sendo ela uma comunista. Aí eu vou tomar a licença de colocar a notícia aqui, são poucos parágrafos, eu vou ler junto com vocês para que depois nós interpretemos ou analisemos a decisão judicial. Qual era a notícia? Vamos lá. A deputada comunista Manuela Dávila, PCdoB do Rio Grande do Sul, duramente criticada por ter recentemente sido flagrada nas ruas de Nova York, onde compareceu a pretexto de comprar enxoval de seu filho que está para nascer, quebrou o silêncio sobre o episódio. Na manhã de hoje, com exclusividade à nossa equipe, ela revelou que jamais teve a intenção de ir para o berço do imperialismo e que sua intenção, na verdade, era ir para Havana, capital de Cuba, onde pretendia comprar algumas edições do jornal Granma e fumar uns charutos. Me perdi quando estava indo para Havana e acabei indo parar nos Estados Unidos, explicou. Sou meio desorientada e, como não tinha levado nenhum mapa ou bússola, acabei passando direto e indo parar em Nova York. Questionada sobre a fotografia que tirou com a Estátua da Liberdade ao fundo, Manuela afirma que confundi com o Che Guevara. A deputada também desmentiu a informação de que teria comprado um enxoval para seu filho. Segundo ela, como já estava lá, aproveitei para dar uma pesquisada nos preços, mas decidi comprar aqui mesmo no Brasil, já que nas lojas americanas está tendo uma promoção de roupinhas de bebê e fraldas. Ela declarou que sou contra o imperialismo yankee, mas perder a promoção das lojas americanas só por causa do nome já seria um sectarismo demais, brincou. Esse é o texto em torno do qual deu-se a celeuma a que nos referimos nesse vídeo. Percebam vocês que é uma notícia de humor. Não há a pretensão de fazer parecer que isso aconteceu, até porque algumas coisas são absurdas. E, obviamente, sim, o objetivo é ironizar as posições da deputada, o que me parece bastante razoável, porque se trata de uma pessoa pública que vota leis que vão reger as nossas vidas e que, portanto, está sujeita a ser questionada, independente de tratar-se de mulher, mãe e assim por diante. Pois bem, a deputada não gostou dessa reportagem e propôs a ação contra Joselito Miller, contra o site. Aqui não vem ao caso quem é o sujeito processado, o nome dele. Vamos imaginar que é o site lá, o pessoal do site. E ela propôs uma ação pedindo que a matéria fosse retirada e que os autores fossem condenados a indenizá-la pelos danos morais sofridos. Eu vou destacar aqui algumas passagens da petição dela. Olha, gente, não tem segredo, não. Daqui a pouco eu coloco o número do processo. Aliás, já vou colocar aqui o número do processo. Quem tiver interesse pode encontrar informações sobre ele no site do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então ela propôs essa ação e eu vou destacar aqui algumas passagens da petição. Mas o que ela pediu foi basicamente tirar o vídeo e indenização. Olha como ela se referiu às palavras, ao texto dessa notícia. Ela diz que o texto, além do deboche sem limite, da ofensa subliminar, para não dizer expressa, e do escárnio à imagem da mulher pública, tinha por objetivo tecer uma crítica à postulante pelo singelo fato de ter ido aos Estados Unidos, berço do capitalismo. Eu não sei se eu concordo com essa interpretação que a deputada apresentou. Sim, há um deboche, e realmente ela tem que estar sujeita ao deboche. E escárnio à imagem da mulher pública, eu não sei. Não é por ela ter ido aos Estados Unidos que está sendo criticada. É pela postura dela, pelo discurso dela, se
comparado à conduta de ir aos Estados Unidos. E aí ela diz que as informações são informações mortalmente ofensivas. Eu quero destacar isso aqui, mortalmente ofensivas. Se eu fosse um DJ, eu remixaria mortalmente ofensivas para destacar abusivas, desrespeitosas e inverídicas. Particularmente, eu não acho que chega a esse grau, não. As falsas imputações, e aí ela explica que são imputações que tiveram ampla veiculação, vários comentários, compartilhamentos, tiveram efeitos devastadores à querelante, que é ela, a autora, quer porque atingiram a sua imagem e honra pública enquanto cidadã, quer porque macularam o seu bom conceito como pessoa pública e parlamentar de vários mandatos. Então é assim que ela interpreta uma postagem humorística e relativamente crítica, porque, para dizer a verdade, gente, se a crítica é essa, ela foi para Nova York, se confundiu, isso aí para mim não é crítica nenhuma. Praticamente é só humor. Não está denunciando ela de nada, não está falando das coisas graves e imputações graves que poderiam ser mencionadas. Eu vi em uma entrevista na Carta Capital um vídeo, o link está aqui na descrição do vídeo, em que ela diz, olha, eu fiquei chateada porque disseram que eu usei o dinheiro público para viajar. Não é o caso da notícia do Joselito Miller. Pois bem, aí ela propôs a ação, o número do processo está aqui, que tramitou em Porto Alegre. Isso, por si só, para mim, já está punindo o jornalista. Pensa bem, gente. Você faz um negócio, um humor qualquer, e aí a pessoa te processa do outro lado do Brasil, você tem que viajar, você tem que contratar advogado lá. Isso aí já é problemático. Em tempo, existe um recurso do Miguel Najib, em que ele discute isso, a competência de quem foi ofendido pela internet de puxar a ação para o seu domicílio, fazendo o outro ter que viajar, tal, o que pode resultar em vários abusos. Voltando ao raciocínio, estou meio disperso hoje, né? Voltando ao raciocínio, então só isso já é punição, na minha opinião. Mas aí, Joselito Miller, ou na verdade quem foi acionado, apresentou defesa e na sentença foi contemplado com uma sentença favorável, ou seja, uma sentença pela improcedência do pedido da deputada. O que o juiz sentenciante entendeu? Começou com o seguinte, estabelecendo qual era o conflito jurídico, e o fez muito bem. De um lado, o artigo 220 da Constituição Federal, cujo texto prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E ele também citou o que seria o dispositivo favorável à deputada, que é o inciso 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O conflito aqui está claro, e embora alguns juristas não gostem desta expressão, o magistrado entendeu tratar-se de um conflito entre princípios que deveria ser resolvido na base da ponderação. E neste ponto, os argumentos ou elementos utilizados para a decisão são aqueles que nós já temos apontado aqui em seguidos vídeos. Primeiro, a deputada é pessoa pública, está sujeita a um maior grau de exposição e de crítica. Não pode usar esse argumento, é uma crítica à mulher que tanto incomoda o patriarcado. Não cabe isso, porque ela é uma deputada federal. De novo, gente, é uma pessoa que age para produzir regramento que vão interferir na vida de todos nós. Tem que ser objeto de escrutínio. E se não puder ser objeto de piada, político não poder ser objeto das nossas risadas, esse é um caminho para uma sociedade que não seja livre. Pois o caso aqui foi de que o juiz entendeu que, por se tratar de pessoa pública, e também pelo conteúdo do texto, que não diz nada demais, nós lemos isso juntos aqui, não seria o caso de condenar, não seria o caso de cercear.
No texto da sentença, o magistrado ainda reforça: a autora, optado pela carreira pública e se beneficiando da notoriedade que tal carreira lhe alçou, deve arcar com o ônus da notoriedade, tais como ter sua vida exposta e sujeita a comentários jocosos, sem que isso lhe traga direito de indenização. Os conteúdos publicados não têm qualquer conotação ofensiva ou depreciativa e se situam no âmbito do humor, sendo tal ônus decorrente da notoriedade política da autora. Eu não poderia concordar mais com a decisão desse magistrado. Para mim é exatamente isso. A pessoa pública, principalmente o político, deve suportar um maior grau de crítica e de exposição da sua vida, assim como outras pessoas públicas, na medida da publicidade de suas vidas e de suas profissões. Mas a deputada não concordou e recorreu para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a decisão de primeira instância, de modo que esse é mais um caso em que Joselito Miller foi acionado e venceu a ação. Para mim, já está sendo punido pelo fato de ser acionado, porque isso causa o chamado chilling effect, que nos Estados Unidos o pessoal usa essa expressão, o efeito congelante. Você fica com medo. Você fica com medo de fazer piada com a deputada porque ela pode te processar. Você fica com medo de falar o que você pensa porque só de ser processado você já vai ter o transtorno de arrumar advogado em outra cidade, de ter que ir lá, se for em juizado especial, tem que participar de audiência. Isso está acontecendo com vários youtubers por aí, um processo outro, outro processo um, e já é péssimo, mesmo que ao final você obtenha vitória. Eu que não gosto de conflito, só de estar num processo já ia ficar chateado. Ah, Cláudio, mas você é advogado. Pois é. Amigos, é isso. Estou sempre aberto à opinião de vocês em relação às questões que trazemos para o canal e a parte de comentários é livre. Obrigado pela atenção, espero encontrá-los num próximo vídeo aqui em que trataremos de um outro conflito. Eu, por enquanto, já estou de olho naquele jogo do Bolsonaro, que o Bolsonaro quer tirar do ar, que o Haddad quer tirar do ar. É possível que eu traga informações sobre esse jogo aqui. Até lá, amigos. Um abraço.